e a gente vai bater uma conversa, um bate-papo sobre mulheres músicas. Oi, Anaê! Olá! Boa Boa noite, noite! Thaís. Tudo bom? O pessoal tá chegando aí na live. Esse é o bate-papo Mulheres Músicas de Anaê Mota. Eu sou Thaís Nascimento. Eu só tenho uma música para tocar para a Anaê. Só um pouquinho, peraí, para a gente Tá bom. começar. Oi, Ela tá Hel! Tudo bom? Obrigada! chegando aí, que legal. Hoje é um dia muito especial, né? Então, para ilustrar com música, Ai, gente! Que amor! Ei! Obrigada, Thaís! Poxa, Anaê, obrigada. é um grande prazer estar aqui contigo. Muitas felicidades. Hoje é aniversário dessa grande pessoa, né? Grande em muitos sentidos, assim, né? Por tudo que tu faz. Só tenho a agradecer, né? Pela tua existência, pelo teu trabalho, pela Obrigada. confiança. O pessoal tá Parabéns entrando. para você também, viu? 3 dias atrás do seu aniversário. Então, parabéns para você também. Estamos Pois é, completando descobri, 26. fazemos aniversário na mesma semana, né? Eu vou botar aqui o violão, peraí. E E eu descobri isso lendo a sua dissertação, né? A gente provavelmente já tinha conversado sobre, mas às vezes há um detalhe que passa, né? Sim. E, e aí eu vi ele que colocou, né, a data de nascimento, né? A gente, inclusive, nascemos no mesmo ano, noventa né? e quatro Isso, de 94, mesmo ano, mesma geração, assim, e vivenciando muitas coisas em comum, né? Então, eu acho que muita coisa nos une e fico feliz por isso, né? Bacana. E a Naê agora está em Natal. Sim, tô em Natal, eu vim, voltei para cá por conta da pandemia, né? Já que eu conheço poucas pessoas em Porto Alegre, tu é uma delas, né? Mas assim, eu fiquei com muito medo de repente não poder voltar mais para casa por um longo tempo, né? Já que os voos começaram a ficar cada vez mais escassos. E aí eu passei só 2 semanas em Porto Alegre e voltei para Natal. E estou aqui agora, não sei quando eu volto para Porto Alegre e estou nessa indecisão realmente de como é que vai ser o resto do doutorado, né? Minha orientadora está vendo isso daí, a gente está trabalhando à distância mesmo. As atividades da URGS, né, pararam, mas com a minha orientadora tá tudo normal, mesmo a gente está trabalhando online com a turma toda. Uhum, certo. Te apresenta um pouco mais, Ianaê, né? Da Tá onde bom. tu é, que tu veio morar em Porto Alegre, mas agora, nesse instante, nesse momento, está em Natal, né? Comenta Sim, um pouco, assim. tá. Bom, meu nome é Ana Mota, eu sou licenciada em música pela UES, sou mestra em música pela UFRN e sou agora doutoranda em música, olha que novidade, na URGS, e tenho me dedicado à sub-área de educação musical, né? Sou violoncelista, como vocês podem ver, é, e deixa eu ver, sou cearense, sou feminista, sou e tenho pesquisado sobre gênero e sexualidade na formação, na e para a formação em música. Nesse momento do doutorado, eu estou me debruçando também sobre questões de interseccionalidade, né? Eu estou estudando aí a teoria da interseccionalidade também, tentando compreender como que isso pode auxiliar, pode e deve, né? Auxiliar o nosso olhar para as nossas práticas pedagógicas musicais. E, ok, tenho 26 anos,
E sou geminiana. Ok, o que mais eu posso falar? Legal. É uma honra saber mais, assim. E, e a Naê Mota aqui, né? Hoje está de aniversário. E descobri há um tempo atrás que nós fazemos aniversário na mesma semana, né? Então a gente foi conversando sobre bolar um evento para conversar sobre, né? E acho interessante assim falar com as pessoas sobre o que a gente tem feito, né? Provocar essa conversa, convidar as pessoas para conversar conosco, né? Sobre as temáticas que a gente pesquisa, que a gente trabalha na música, na educação musical, na performance, né? Nessas áreas. E achamos então que hoje seria uma oportunidade, através dessa live, para conversar um pouco com vocês, convidar vocês para refletir, conversar, fazer perguntas, né, colocar. Eu sou a Thaís Nascimento, sou de Porto Alegre, comentar um pouco aqui. Eu também tenho 26 anos. Só que eu nasci uns dias antes, eu sou de Touro, né? Aí, comentando, mas com ascendente em Aquário, então que dá uma. Eu não entendo muito de astrologia, mas já me fizeram fazer meu mapa e aí eu descobri isso. Então, sou também licenciada em música, no caso aqui pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que agora somos colegas na pós-graduação, né? Eu entrei no mestrado na sub-área de práticas interpretativas. Dentro da música tem várias ênfases diferentes, né? Como, por exemplo, composição musical, práticas interpretativas em que se estuda a performance em um determinado instrumento, né? A educação musical, que é a área da Yanae Mota, etnomusicologia, faz um estudo bastante ligado com a musicologia, estudo de grupos musicais, né? Entre outros. E estamos ali, né, colegas pela URGS. Também realizei o bacharelado também pela URGS. Eu sou bastante presente nessa universidade, né? E agora no mestrado. Mas uma hora eu saio para fazer quem sabe, numa oportunidade, né? Em algum outro lugar também. Mas a gente acaba saindo assim, né, para eventos, e aí foi assim que nos conhecemos, né, Iana e eu, ano passado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, nós ministramos um mini curso no evento nacional da Associação Brasileira de Educação Musical, né, em novembro de 2019, né, um curso Mulheres e Sujeitos da Diversidade na E música o ensino, né? E aí a gente conversou sobre trajetórias, narrativa, e é isso, né? Através disso também que a gente vai construindo conhecimento, através de conversar, de sentar, conversar, falar sobre as nossas experiências, né? Isso é muito importante para construir conhecimento nas ciências humanas como um todo, vamos colocar assim, né? E na música. Né? Então, foi um grande prazer ter te conhecido pessoalmente naquela oportunidade, né, na ABEM. tudo meu. E foi um curso, assim, muito importante, né, na nossa vida, assim. Hoje eu estava lembrando dele, das meninas, dos participantes, né, em suma, a maioria mulheres, né, Uhum. Sim. muitas de Campo Grande e outras de outros estados também, né, teve essa. Acho que foi um momento muito importante para todas nós, né? Acho que trouxe muitas reflexões sobre o que a gente entende, principalmente por ser mulher, né? Por feminismo também, por qual prática a gente está priorizando quando estamos na educação musical, qual prática, qual repertório a gente está evidenciando, né, nos nossos estudos de instrumento. Acho que o curso trouxe bastante reflexão para mim depois, né, digerindo todas as falas, todos os momentos, mas acredito, assim, com a fala das meninas depois, que foi um curso bastante importante, né?
Então, eu fiquei muito feliz de compartilhar esse momento com você e com as meninas. Inclusive, isso tá. Oi, professora, tudo bom? Gente, a professora Roberta tá aqui, ai que legal! É, Bacana. ela, perdi minha. Sim, vocês do curso, né? Eu e você e as meninas estão na minha dissertação. Eu coloquei tanto no agradecimento como numa notinha de rodapé, porque eu acho que, como tu falou, o conhecimento ele não vai se construindo sozinho, né? Não sou eu trancada no meu quarto, isolada de tudo, inclusive da literatura, que eu vou construir alguma coisa, né? Eu, particularmente, não acredito que eu conseguiria fazer isso. Então, eu parti muito da narrativa de vocês, da minha experiência de vida para construir o meu problema de pesquisa durante o mestrado e agora no doutorado, ainda mais porque eu parto muito de depoimentos de pessoas que me inquietaram bastante, né? Os depoimentos me deixaram bastante desconfortáveis. E eu acho que a pesquisa a gente faz por conta dos desconfortos que a gente tem, né? E não para reafirmar vieses que a gente pode apresentar, mas para tentar acalmar os nossos corações em certa medida e para inquietar. Eu enfrento a pesquisa como essa possibilidade de desconforto diário mesmo. Assim. É uma prática de desconforto e, para mim, de subversão diária. Sim, um pouco como uma certa crise, né? E o lado produtivo da crise, né? Que é fazer a gente pensar, né? Uhum. A especialização em filosofia, né? Discutir a noção de crise, de desconforto, desconstrução, desvelamento, né? Todos esses de desconstruir para construir, né? Desconstruir de novo e a gente tem que estar sempre repensando nossos valores, né? Nossas Sim, verdades, né? com certeza. E esses, Bom, pode falar. não, é isso assim, a gente acaba construindo novas visões de mundo, né? Mas sempre em atualização, né? Em reflexão e nunca estagna. Isso é muito importante. E eu acho problemático quando a gente pega, vou falar da educação musical, tá? Quando a gente pega um autor, nem vou falar autora, porque normalmente nós nos apoiamos em autores, e a gente santifica aquele trabalho e não se renova, não reflete. Isso sempre me deixou bastante incomodada. Inclusive, eu tenho eu recebo algumas críticas por conta dessa minha problematização contínua, mas eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo e com um certo orgulho de conseguir construir, como tu falou, né? Construir, desconstruir, construir de novo e ter esse processo sempre muito dinâmico dessa minha relação com o conhecimento, com as coisas que eu busco para mim, para minha prática, tanto com o instrumento quanto a prática pedagógica, mais especificamente a prática de pesquisa, que é o que eu tenho me dedicado agora, atualmente. O doutorado suga sua alma, né? Então, estamos aí para isso, estamos aí para comprovar isso. Sim. Então, para quem está chegando, essa é uma live que é um bate-papo, né? Sobre a temática Mulheres Músicas, que é algo que também nos define, né? E a Ana Remota e eu, Thaís Nascimento. E fiquem convidadas e convidados a colocarem alguma coisa, o que estiverem pensando, perguntas, né? A gente está conversando sobre mulheres na música de uma forma bem geral, assim. A Yana é doutoranda em educação musical, uma sub-área da música pela URGS e eu sou mestranda na área, sub-área de práticas interpretativas da URGS, que tem uma questão bastante do instrumento musical, né? Eu tenho me dividido, assim, acho que de uma forma geral sempre me dividi um pouco nisso, né? Entre o tocar, né? Assim como todas nós músicas, né? O tocar e o... Temos uma colocação ali, né?
A professora Roberta está perguntando para a gente onde estão as mulheres na música clássica. Uhum. Ela, né, da filosofia, então ela fala, nós da filosofia feminista tentamos construir uma outra história da filosofia com milhares. Vocês também procuram fazer isso? E aí, Thaís, responde? As mulheres da música. Sim, sim. Inclusive agora no mestrado eu tenho feito uma pesquisa histórica de compositoras para violão, né? Ou instrumentos antecessores ao violão, como o alaúde. Né? No caso, eu estou estudando uma compositora barroca, que é a Anne ou Marguerite Bouquet. Foi alaudista e compositora. Estou tocando um grupo de peças dela, barrocas, né? Então é isso, assim, eu tenho agora nessa prática do repertório do mestrado buscado esse repertório histórico, porque no currículo do curso de instrumento, isso é uma coisa do violão, mas é uma coisa geral também dos outros instrumentos, tem uma questão de tu percorrer por períodos históricos e aí a música clássica se inclui, né, como um período histórico, mas também como um estilo, né, de talvez música de concerto, tem algumas denominações, né? É, então é de tu conhecer a tua formação de música e de músico, né? Esses diferentes períodos históricos, interpretar essas obras, mostrar para o público, né? Estudar esses estilos, como se tocava na época e traduzir isso para agora, né? E esse repertório, ele é muito, quase que todo, né, masculino, né, de compositores. E, e eu comecei a questionar isso, né, já a partir de uma grande referência para mim, porque aquela coisa da crise, né, tem que ter algo que te incomode para te fazer pensar e desconstruir. E nem sempre eu pensei nisso, né? Foi muito aos poucos, assim. Até hoje eu estava escrevendo um pouco mais do meu projeto de pesquisa do mestrado e eu estava pensando nisso. Que foi muito aos poucos, assim, de começar a frequentar espaços de discussão, que eu comecei a frequentar há alguns anos, assim. Eu lembro, eu dei aula num projeto social em que havia muita relação de diversidade naquele projeto, né? E isso aos pouquinhos foi, né? Veio em 2016, eu conheci uma grande violonista que é a Elodie Buni. Eu conheci ela em Porto Alegre, aqui num festival de violão muito importante que acontece. E aí eu a vi tocar composições dela, e foi a primeira vez que eu vi uma mulher pessoalmente tocar composições de mulheres, no caso dela mesma, no violão. Então tudo isso foi me instigando, né? E, na verdade, aconteceu um fato, né? Em 2017, que foi um feminicídio, né? E é um fato que, infelizmente, comum ainda, infelizmente piorou nesses tempos de isolamento, que é a violência contra a mulher, né? E aconteceu um feminicídio em 2017 com uma violonista do Mato Grosso do Sul, a Maiara Amaral, que, em primeiro momento, eu fiquei sabendo da notícia, fiquei, né, extremamente, assim, é difícil descrever o sentimento, assim, né, de tristeza, de raiva, com a situação, e a identificação, né, também por ser uma mulher violonista, e em seguida eu fui pesquisar para saber quem era ela e descobri que ela recém tinha defendido uma dissertação de mestrado pioneira, a primeira dissertação do mestrado da história do Brasil, né, com partituras de compositoras, né, para violão. A gente pode dizer que pode pertencer a esse gênero de música clássica, né, mas esse gênero do violão solista, né, de concerto. Então, uma pioneira nisso, né, que foi assassinada por ser mulher, né? Isso tudo foi talvez uma das maiores crises que eu enfrentei, assim, né, existenciais e epistemológicas, de entender quem eu era, quem eu sou. E isso me fez, então, pesquisar. Desde 2017 eu tenho levantado obras, né, de compositoras de qualquer época, de qualquer país, qualquer estilo musical, né? E agora, no mestrado, eu tenho feito essa pesquisa mais histórica, né? Estou estudando uma obra barroca, uma obra do período clássico, obras de período contemporâneo, né? Século XX, XXI. E também
estou focando meu projeto em compositoras gaúchas, né? Por eu ser aqui do Rio Grande do Sul, por ter uma escassez de pesquisa sobre violão e mulheres no Rio Grande do Sul, então eu tenho feito mais focado a essa região, né? Esse contexto. Então, estamos procurando as mulheres, né? É necessário, sim, essa pesquisa histórica, né? Estava lendo a Margarete Hago também, que ela fala sobre pesquisa histórica que a gente precisa fazer, ela é historiadora, de buscar, né? Quem foram os nomes, quem foram, a gente ainda não sabe, não divulga, ainda é invisibilizado, né? E ainda fica reproduzindo os mesmos nomes, os mesmos textos, os mesmos repertórios, né? Então é isso, é uma busca e repensar o próprio método de busca, né? Pensando na diversidade, né? De pessoas, de contextos. Margareth Haga é uma querida mesmo. Só complementando, né? A gente tem esse trabalho de um resgate histórico, nessa pesquisa compensatória, assim, de resgate histórico de compositoras, de intérpretes, mulheres. E é um trabalho que já fora do Brasil ele já está mais consolidado do que aqui no Brasil, né? No Brasil a gente ainda está meio que acordando para uma segunda onda do feminismo nas pesquisas, e por mais que na educação musical a gente tenha uma terceira onda feminista já nas pesquisas, né, que já fala sobre gênero e sexualidade, na música em geral, assim, nas práticas interpretativas, eu observo, você me corrija se eu estiver errada, a gente realmente tem essa segunda onda mais consolidada, né, de resgate de compositoras, tal como tu está fazendo. E, olha, Thaís, que legal essa pergunta. É um pedido, na verdade. Aqui. Mas, deixa eu... Não vou perder minha linha de raciocínio aqui. Mas, em geral, o Brasil, nessas pesquisas feministas em música, ele está um pouquinho atrasado no sentido de que já tem coisa sendo construída fora que está sendo desconstruída, que foi construída e está sendo desconstruída. E no Brasil, a gente ainda tem muitas vezes que ficar justificando por que o feminismo tem relação com música, por que a gente pode, deve falar sobre gênero na música, por que é importante diversificar esse repertório, que é majoritariamente composto por homens brancos, cis, heterossexuais, todos esses marcadores. Por que que a gente precisa se reconhecer como sujeitas e sujeitos latino-americanas? Exato. Na minha dissertação, tu disse que começou a ler, né? O meu primeiro capítulo é uma provocação. O meu primeiro capítulo se chama, em vez de introdução, como é o cânone, todo mundo fala, capítulo de introdução. Não, na minha pesquisa, eu chamo, essa não é uma pesquisa de educação musical. Por quê? Essa foi a frase que uma das frases que eu mais ouvi durante o meu percurso inicial no mestrado. Tipo, eu tinha que justificar todos os dias por que estudar gênero e sexualidade na educação musical faz sentido. Porque parece que não, as pessoas ainda não entendem essa relação. Por isso que eu falo que o Brasil tem um atraso nesse sentido de construção de pesquisa. Porque a gente está fazendo essas pesquisas compensatórias, a gente está tentando cavar esse tema, né? Tanto mulheres como gênero e sexualidade, e no caso, interseccionalidade, que é o que eu estou me dedicando agora também, a gente ainda está tentando cravar esse tema na área, mas a gente lida diariamente com perguntas. Mas tem relação, deixa isso para filosofia, deixa isso para sociologia, deixa isso para antropologia, não tem nada a ver com música. Aí, isso sempre, não é a primeira vez que eu falo isso, mas isso sempre tem relação direta com o que a gente entende por música, sabe? A gente entende essa música sempre muito sacralizada, como se o repertório desses homens fosse um repertório intocado e fosse um repertório universal, que todo mundo
tem que saber aquilo ali, né? Que o repertório canônico, né? Ele é intocável e que a gente se dedica. Isso foi até uma crítica feita e essa é uma crítica que tem sido feita, na real, mudei o tempo verbal, nos fóruns na BEM, que é a gente parar de estudar apenas, por exemplo, técnicas de 1700 e não sei quanto, e esquecer que a música é um ato social, né? Em vez da gente entender a música apenas como um substantivo, a gente tem que entender a música como ação, um verbo de ação, né? E aqui eu me remeto muito às perspectivas de music do Christopher Small, que é quando ele quebra essa lógica muito reducionista, diga-se de passagem, de entender a música apenas para deleite ou feita por esse sujeito universal que, né, é um homem branco, cis e heterossexual. E aqui eu quero ressaltar uma coisa, como eu estou me dedicando a estudar sexualidade também, quando esse homem, compositor, né, que a gente estuda na história da música, eu não vou falar compositora porque a gente não vê compositora em história da música. Eu não vi. Não sei se você viu. Mas as pessoas com quem eu converso, a gente não vê um estudo de história da música com compositoras, mesmo que sejam compositoras europeias. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente já presume que todos são héteros, né? Mas quando tem um compositor gay, por exemplo, a gente usa aquilo ali como se fosse uma grande excentricidade, né? Como se fosse uma curiosidade da história da música. Olha só, fulano de tal é gay, Camille Saint-Saëns é gay. E a gente não explora isso, a gente não vê a conexão da sexualidade, que eu já estou puxando para minha pesquisa, a gente não vê a conexão da sexualidade com aquela prática, como se fossem sujeitos separados, sabe? Como se a sexualidade pudesse ter um momento ligado e desligado. Só que a gente sabe que não é assim, nós somos, né? Nós não estamos neste caso. E assim também como é o gênero, né? Se a gente pensar em mulheres, a gente não vê mulheres, mesmo que cis, a gente não vê estudos consolidados e consagrados, essa é a palavra mais correta, consagrados dentro da academia. Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse patamar de revisitar e reformular os nossos currículos, né, em geral, pensando na inclusão de repertórios latino-americanos, por exemplo, e de mulheres do sul ou mulheres do norte, mulheres cis, mulheres trans. A gente ainda não chegou nesse patamar de problematizar os sujeitos que estão por trás daquelas músicas que a gente estuda e escuta, por exemplo, na disciplina de História da Música, né? Não, Tá vendo? agradeço aqui a contribuição. Opa, peraí. Minha cama. Tem uma gata aqui atrás, ela tá mexendo na cama. Vez por outra eu olho porque a minha tá ali na janela, ela passa correndo. Acho que agora. Tá. Aqui uma contribuição. Thaís encomenda peças de violão das compositoras brasileiras. Sim, isso tem a ver com o meu projeto de mestrado, né? Eu vou trabalhar com, inclusive, encomenda de peças. E teve uma contribuição antes ali sobre disponibilizar o acervo, né? Eu estou montando um acervo de compositoras para violão, né? Violão instrumental e violão com outros instrumentos também, né? Música de câmara e música em grupo, música individual também. Então, eu estou, no momento, trabalhando assim, levantar isso, levantar partituras, né? E está num projeto bem próximo lançar um site, uma espécie de site ou plataforma, né? Eu estou estudando sobre como fazer isso, para disponibilizar essas obras, essa pesquisa, né? Eu estou agora em fase de finalização de um projeto anterior, não, na verdade ele surgiu depois, né? Mas de um projeto que eu comecei no caminho, né? Desse levantamento, que é um projeto de gravação de obras, né? Eu finalizei no final do ano passado o meu primeiro CD solo, né?
e ele é inteiramente de obras de compositoras para violão, né? É um disco em homenagem a Maiara Amaral, que foi a violonista pesquisadora pioneira nessa ação, né? De divulgar obras de mulheres, de levantar essa reflexão. E é um disco também em homenagem a Maiara Amaral, a todas as mulheres, e também uma espécie de manifesto também, né, contra a violência contra a mulher, né? A Maiara Amaral foi assassinada e é isso que a gente está lutando contra, né? E eu acredito que se a gente valoriza a obra de mulheres em qualquer âmbito, e aí vamos falar na música, que é a nossa área, né? A gente valoriza sim a vida das mulheres, se a gente apresenta, se a gente difunde essa produção, se a gente respeita, se a gente considera, se a gente coloca no nosso currículo enquanto professoras em diversos espaços e professores, a gente contribui sim para uma valorização social das nossas vidas, né? Porque a gente ainda tem que, não basta assim existir, passar por um monte de coisa, ainda tem que lutar por respeito à nossa vida, né? Então, Sim, acredito que sim, a música é essencial nesse papel. certeza. Tem questão Do Lucas. Lucas Meira. Ah, Lucas Meira. Oi, Lucas. Muito prazer te ter aqui. O Lucas, ele falou que concorda com muita coisa, mas tem tantos gays que foram e são tão importantes na música, não clássica, talvez, e ele diz que não acha que a sexualidade afetou a música popular, por exemplo. Bom, eu gostaria só de trazer uma reflexão aqui sobre a... Ai, que legal, pois é, a Jubes já respondeu aí. Porque se a gente era aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente sacraliza, ou quando a gente fragmenta o que a gente entende por música, né? Descontextualizando as pessoas que fazem, a gente possivelmente vai ter essa perspectiva de não entender certas coisas que tenham relação com aquela música que foi descontextualizada. Então, nesse sentido, quando a gente descontextualiza, e quando eu falo descontextualizar, não é só historicamente, mas socialmente falando, né? A gente não vê, por exemplo, qual a influência daquele momento político na produção daquela música. A gente não vê em músicas compostas, sei lá, por mulheres, por exemplo, a gente não vê aquela música como uma música que fale sobre a trajetória daquela mulher. A gente descontextualiza aquela música completamente, né? Se a gente não sabe quem é que está compondo, quem é que está por trás daquela música que está sendo produzida, a gente só tem aquele produto puramente sonoro. E aí, ao meu ver, é uma visão muito reducionista da música, porque música não é só o fenômeno sonoro, é também o fenômeno sonoro, mas é relação social, política, história, geografia. Então, a música é muito mais complexa do que apenas esse olhar para o fenômeno sonoro. Eu não sei se eu respondi a questão do Lucas. Uhum. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Vão colocando. A gente vai Ai, o conversando. professor Rafael entrou. Oi, professor, tudo bom? Então, eu queria puxar aqui, já que não apareceu nenhuma questão ainda, eu queria puxar aqui para o nosso panfletinho, nosso banner de divulgação. A gente colocou lá, bate-papo, mulheres músicas. Só que até agora essa questão ainda não surgiu, mas eu vou jogar. Então, eu não sei se teve alguma pessoa que estranhou esse nome. Porque, para muita gente, o feminino de músico é musicista. E aí eu quero pegar essa questão para a gente começar a discutir aqui o feminino de músico, da palavra músico, do profissional músico, né? Por que que a gente fala musicista muitas vezes? É uma questão que eu deixo aberta, assim, se alguém já pensou sobre isso, me digam vocês. Porque a Thaís meio que já sabe o que que eu vou falar, ela já ouviu muito. Não, eu aproveito para colocar que eu comecei a pensar sobre isso a partir de ti, né? A partir dos nossos trabalhos, né? Que fizemos. Ano passado eu conheci a Yanaê
no Congresso da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, realiza Sim. eventos científicos de divulgação de pesquisas de música e de performance também. E aí o pessoal pode ir contribuindo. E foi aí que eu, né, entrei nesse conceito, né, de que uma profissão de mulher na música se chama-se música. Né? Sim. É interessante que eu tenho me dedicado a pesquisar essas coisas, né, essas sutilezas, e aí muita gente vem me perguntar, e não só perguntar, porque eu gosto das pessoas que perguntam. Eu não gosto das pessoas que me dizem que eu estou errada sem apresentar um argumento, ou apresentando um argumento com base em nada. Então, ai, tem uma colaboração legal do Piratã. Muito bonita na Itália, só compositoras mulheres. Ah, eu acho bacana o Biratã, né? Obrigada pela tua contribuição. Eu acho legal esses concertos dedicados a obras de mulheres, eu acho muito importante. Mas o que eu queria ver, e aqui eu falo euzinha, tá? O que eu queria ver era as composições já tão naturalizadas no nosso fazer musical que a gente não precisasse de um dia, em 365 dias, para homenagear aquela compositora, sabe? Não fazer uma homenagem, mas que essa obra, essa produção de mulheres já estivesse nos nossos currículos na nossa cabeça, sabe? Para a gente não selecionar, porque a gente faz meio que uma seleção, talvez inconsciente, do que a gente vai tocar, do que a gente vai excluir, né? Então, o meu sonho é ver isso, essa produção mais naturalizada, né? E não só em um dia, em uma homenagem, em uma peça incluída no concerto de Mozart e Beethoven, por exemplo. Sim, Ah, o sim. Para mandar aqui um beijo para o Caleb, né, meu companheiro. Aqui a gente conversa sobre isso que bastante. legal. Oi, Caleb. Ah, o Lucas, ele voltou, ele falou que concorda, porque hoje é tudo comercial. O que eu mais queria ver é mais mulheres em foco na música, mas não acho que criar essa briga entre os sexos, sabe? Todo mundo pode fazer coisas lindas. Legal. Concordo Sim. e não, também sou muito contra essa briga entre sexos, mesmo porque reduzir sujeitos e sujeitas, pessoas em geral, ao sexo, ao que a gente entende por sexo, é muito problemático, ao meu ver, né? Porque Uhum. eu acho que quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo biológico. Vocês me corrijam se eu estiver em outra perspectiva que não é a de vocês. Mas eu acho que gênero, que aí sim seria amplamente falando, né? Gênero seria essa construção social de sexo, sendo que essa perspectiva já está sendo questionada desde 1990. Não é colocar o gênero, né, masculino e feminino em conflito. Eu acho que isso não funciona. E mesmo na obra da Lucy Green, né, Music Gender Education, lá de 1997, ela fala que essa alternativa também não é boa, mas sim a reflexão sobre aquilo que se consome, que se faz, né? Se a gente parar para pensar, quantas mulheres professoras, e foi assim que eu comecei a minha pesquisa, né? Quantas mulheres professoras de violoncelo vocês conhecem? Quantas mulheres professoras de contrabaixo? Quantas mulheres professoras de violão? Quantas compositoras estão aí nos repertórios de vocês, no nosso repertório, né? Quantas pedagogas do instrumento vocês conhecem? Quantas educadoras musicais que se dedicaram aí à reflexão sobre fazer musical e sobre a prática pedagógica, inclusive, né? Porque, e é uma crítica que eu posso estender aqui às licenciaturas, que quando a gente vai estudar os métodos e técnicas de ensino de música, a gente fica naquele cânone, né? Suzuki, Orff, Kodai, Villa-Lobos às vezes, e a gente não vê que esses métodos já foram e estão questionados, que são do norte do mundo, nós estamos no sul, e que é majoritariamente, se não exclusivamente masculino, né? E essa é uma questão aí para a gente pensar e para a gente trazer para as nossas
práticas pedagógicas da nossa sala de aula, né? Afinal de contas, não, não é correto, eu acho que não é ético você ter essa reflexão, mas você não colocar em prática, sabe? É muito problemático. Você vê o problema e você não ir atrás da solução. Eu não Sim, sei se sim. é uma postura muito correta. Sim. Aproveito para perguntar aqui para o Biratã se esse concerto foi concerto de orquestra sinfônica, como que foi, se ele quiser comentar assim, os instrumentos, né? E é isso, nunca quando a gente está conversando sobre isso, o objetivo é uma briga, né? Ou é dizer que alguma obra é mais ou menos, né? Não, Uhum. é uma igualdade, né? E, a, a essência de todos os movimentos feministas é a busca de igualdade e da não violência, né? É, nunca assim foi uma busca disso, né, de briga. E não é uma busca de separar, né? A gente não fala de música de mulheres para separar, não, justamente para incluir, porque não é incluída naturalmente, não está aí, né? Então é por isso, sim. E E quando a gente fala música de mulheres, isso me lembra muito a discussão sobre o feminismo negro, né? Que tem gente que fala, e isso eu estava assistindo uma live hoje, essa ideia nasceu na minha cabeça, de novo, renasceu. Quando a gente fala de feminismo negro, é tipo, ai, criando mais uma linha de feminismo, vai dividir o feminismo, não sei o quê, vai perder a pauta, vai perder espaço, elas querem só criar mais problemas. Não, gente, quando a gente fala tanto das músicas de mulher quanto o feminismo negro, a gente quer botar uma lupa naquilo ali que já existe, só que a gente não tá vendo. Então, se a gente não nomeia, se a gente não dá esse espaço para a existência, aquilo ali vai continuar não existindo, até que alguém lance luz sobre aquilo ali. E é mais ou menos o que acontece com o que o Biratã falou, né? Que foi a partir daquele conceito único que teve várias obras de mulheres que ele começou a conhecer as compositoras. Então, se esse concerto não tivesse existido, muito provavelmente ele não conheceria algumas das compositoras que foram tocadas naquele momento. Então, aham. música é importante sim, justamente por isso que pelo que a Thaís acabou de falar, né? Para dar visibilidade a essa produção que existe sim, só que a gente não conhece, os nossos currículos não nos deixam conhecer. O professor Rafael falou sobre a questão do binômio, né? Músico, musicista, e ele ficou curioso para saber o meu posicionamento. Vamos lá. Musicista, corretíssimo utilizar. Mas se a gente coloca um musicista e música, tem uma sutil diferença nos termos, né? Nos substantivos. Musicista me parece ser mais uma pessoa que está mais dentro da academia, que tem instrumentos teóricos para se pensar a música. Música já parte para prática, não necessariamente filosófica ou reflexiva daquela música, daquela prática. Agora, quando a gente usa musicista para denominar mulheres, ao meu ver, é um comum de dois gêneros, um substantivo comum de dois gêneros, que não evidencia a presença da pessoa que está ali, a mulher que está ali. Então, quando eu falo eu sou mulher música, a Thaís é uma mulher música, o que eu estou tentando trazer aqui é um posicionamento político de uma mulher que faz música, de mulheres que fazem música. Então, tudo bem falar musicista, tudo bem falar música também. O que a gente não pode é obscurecer esse debate e fingir que ele não existe, né? Porque gramaticalmente correto, né? O imediato feminino de músico é música. E a gente ainda faz referência às mulheres que tocam e cantam como musicista apenas, exclusivamente. Mas é um substantivo aí adicional para a gente pensar na nossa afirmação política enquanto mulheres produtoras de música. Ai, Mandar um oi para a Luz, que entrou agora. A Luz, ela é também uma mulher música, né, compositora. Nós temos uma parceria de canções. E ela também é doutoranda em antropologia aqui pela URGS, né? Grande Luz. olá. Então, é. Uhum.
Pois é, gente, peraí. Ah, o Lucas respondeu, disse, agradeceu, disse não concorda com tudo, mas respeita a luta. Muito simpática você. Obrigada, Lucas. Que mais pessoas consigam debater o contraditório. Ó, eu acho que isso é necessário, porque se a gente ficar se fechando em respostas muito dogmáticas, a gente vai só fragmentar cada vez mais e não vai ajudar a evidenciar os problemas, sabe? Ao meu ver, fragmentar não é uma opção. Então, se a pessoa está disposta ao debate, a aprender, a entender aquilo dali, eu sempre me posiciono da forma mais didática possível. Mas com terraplanista eu não converso. Muito bom posicionamento. Ai, que legal. Eu fico bastante feliz. Mesmo mesmo. Falando nessa questão, né, existem alguns conhecimentos, existem verdades, né, que a gente considera diariamente para fazer qualquer coisa, né, para atuar no mundo. Então, agora me veio um questionamento que fizeram esses tempos, quando falavam de compositoras, né, que falar de compositoras não está na visão, né, que foi colocada, foi um evento que aconteceu, não estaria ligado a movimentos feministas, né, que falar de compositoras foi assim uma questão que se abriu, né, e surgiu essa visão, né, de que quando falamos de compositoras não estamos falando de feminismos, que seria desvinculado, né, e aí gerou esse estranhamento porque na verdade a história dos movimentos feministas são ações, são construções de conhecimento, construções teóricas também, né, discussões, né, grupos de estudos, aulas e também movimentos, sim, de ir para as ruas, porque os direitos que a gente conquista na sociedade são frutos de movimentos, né, de a gente cobrar, né, direitos básicos. A lei do feminicídio no Brasil surgiu apenas no século XXI, né? Isso e o Brasil, né? Nós estamos em sociedade há quantos anos, né? Então até agora há pouco era normal matar as mulheres, era normal agredir a companheira, né? E é recente, é uma lei recente e ela é sim fruto dos movimentos feministas, por exemplo, né? Eu exemplifico com essa lei. E claro, a gente falar de compositoras também, né? Porque são movimentos, né? Pessoas, né? Vamos chamar assim, pessoas conversando, refletindo, construindo conhecimento para transformar a sociedade para melhor, né? Para a igualdade, para o respeito à vida. A gente sabe que existe uma desigualdade de gênero quanto à violência, né? Então, é nesse sentido, né? Não tem como dissociar esses movimentos, essa busca de conhecimento, né? De, por exemplo, conversar sobre mulheres músicas, compositoras, intérpretes, né? Sim. Então, Eu foi uma discussão que chamou a muito atenção. curiosa como é que a pessoa chegou nessa conclusão. Muito Essa, Frankenstein. inclusive, foi uma pessoa homem, né, que comentou isso. Ah, não, mas isso é muito comum, tá? Sim, pessoas Porque ah, de gêneros, às vezes, não entendem a relação, né? Mas aí é necessário uma busca de conhecimento, né? E eu acho que sim, é nosso papel levar isso, né? Falar sobre. Um uhum, pouco nosso objetivo de hoje com a live, né? Que é o bate-papo Mulheres Músicas, que estão acontecendo, outros eventos, outras. Agora à distância, né? Porque estamos em sim, período de isolamento, né? Então, eu acho que sim, é nosso papel falar sobre isso e nosso papel também como professoras, né? Eu, por exemplo, em sala de aula não consigo mais ensinar só repertório de compositores. Eu tenho que ter no mínimo 50% de compositoras e aí tento levar outras diversidades como raça, né? Contexto local, geográfico e entre outros. bacana, bem legal. Eu ainda confesso, eu tenho uma dificuldade no meu repertório do violoncelo. Eu consegui muitas partituras
de peças compostas de mulheres, mas ainda na escola do violoncelo, eu imagino que seja assim, no violão, é muito consolidado o repertório masculino, né? E se você não passa, por exemplo, por Brahms, você não sabe o repertório. Então, é uma coisa que eu tenho esse conflito ainda. Mas com os meus alunos e alunas, né? Atualmente eu não estou dando aula, mas até ano passado eu era voluntária na Orquestra Infanto Juvenil da UFRN. Eu tive o cuidado de selecionar 50% de meninos e 50% de meninas na minha turma. E quando eu segui o método, eu sempre problematizava que por que vocês acham que a gente só estuda homens na música, por exemplo? E, por favor, pesquisem sobre essas pessoas, me tragam o contexto social, e no final a gente vai descobrir que a maioria daquelas pessoas ou estavam na corte, ou eram trabalhadores da corte, ou eram pessoas aí né, bem localizadas na sociedade. Deixa eu só ler. Teve um comentário do professor Rafael. Eu achei muito bacana que agora acendeu uma luzinha lá, achei bacana. Infelizmente, como eu tenho muita vontade de escrever sobre, mas eu ainda não tive tempo nesse período de mestrado, conciliação com doutorado, eu ainda não tive tempo de debruçar sobre os estudos da linguística, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Mas enquanto isso, a militância com o termo continua. E deixar meu alô e meu abraço, meu carinho para a professora Cristiane. A gente já teve pelo menos duas filósofas aqui, professoras de filosofia, na live, acho bem bacana. E o Biratã deixou um. Ah, sim! É, Oi, a irmã foi a Fanny Mendelssohn. a Fanny, sim, sim, que era uma compositora muito boa, né? Nos dizem isso, mas por incentivos negativos do irmão e do pai, assim como a irmã do Mozart, agora eu vou ficar devendo o nome, e isso já é um problema, porque a gente não sabe os nomes das irmãs, também era bastante virtuosa, né? Mas teve que dar o lugar aí pro pequeno Wolfgang. Isso Aham. é bem problemático. Na minha. Desculpa, gente, Nanel. Eu não sei se pronuncia assim o nome, mas veio de- agora. Perdão, aqui. A da é Maria Ana Moser, né? Isso. Aí, abreviado, se eu não me engano, fica Nanel, né? Ah, tá. Uhum, já tinha. Dela. É, Muito não- complicado. Então, a gente sempre passa por um apagamento, né? E aqui eu queria trazer uma reflexão, Thaís, para a gente pensar, já que a gente está falando desse resgate histórico de compositoras, que é muito importante, eu queria pensar na nossa própria história da música. É, exato. Exatamente essas histórias não oficiais, porque o que é oficial é isso que é cis, que é branco, que é eurocentrado, né? E por causa dessa história ser a história oficial, a história da música oficial, a gente termina com esse fetiche de querer compor tal como europeus, né? Eu não vou falar europeias, porque a gente, infelizmente, por conta da nossa graduação ter sido essa, com esse currículo masculino, majoritariamente, a gente não pode falar de compositoras europeias, porque eu mesma desconheço. O meu conhecimento de compositoras europeias veio todo posterior no mestrado mesmo, que eu fui atrás, não só europeias, né? Mas o que não é oficial na história da música é abafado, como. Elaine, oi, Elaine, tudo bom? Então, a Elaine acabou de falar. E cria na gente aquela síndrome de vira-lata, sabe? Que o que a gente produz não presta, o que presta é o que é produzido no norte. E a gente se coloca mais para baixo, porque a gente não sabe compor, a gente não sabe tocar, a gente nunca vai ganhar os prêmios do norte, não sei o quê. Aí eu trago essa reflexão para a gente começar a se entender enquanto músicos e músicas latino-americanas, né? A gente precisa desse lugar
para entender o que a gente está fazendo na nossa prática. E também, se a gente pensar em América Latina, a gente vê que é como se o país Brasil fosse um país apartado do resto da América Latina, né? Então, eu deixo a minha crítica, que essa nossa vira-latice também extrapola aí para a história da música, o que é lamentável, porque a gente termina não conhecendo os compositores e compositoras brasileiras, né? A gente para ali em Vila Lobos e na educação musical a gente vê a contribuição do Vila Lobos ali com o canto orfeônico, muitas vezes sem popularização daquela prática ali, e fica por isso mesmo, sabe? Não sei o que Sim, tem a falar sobre isso, mas é uma coisa que realmente me inquieta. sim. Ah, minha Eu acho que professora. vai cair em seguida, né? Eu vou colocar essa questão chata do tempo, porque ela é até 1 hora, né? Sim, Se eu não me engano. Então, talvez caia. Eu não sei se caso cair, a gente inicia uma outra para de repente ok, finalizar algumas tá bem. questões. Aproveito para mandar saudações aqui para Angolé Bar e Restaurante entrou, que é um espaço aqui em Porto Alegre de música ao vivo em todos os dias que abre, né? Agora, no momento de isolamento, está fechado, mas é um espaço de apoio à música ao vivo aqui, muito importante. O pessoal colocou sobre a música de compositora ser mais de ter mais aceitação na composição a partir do século XX, mas somente no âmbito da música de câmara, por ser doméstica. Né? A tal Como da se como house music, a sim, música doméstica, né? mas é uma questão da escrita, né? De ter a gente não só tem que ter o incentivo de compor, né, como atividade de expressão e de protagonismo, mas a questão de escrever essa música para registrar para que outras pessoas toquem, né? Então, além disso, tem que ser escrita, tem que ser divulgada, tem que ser normalmente editoriada, né? Então, existe uma questão econômica também nisso. Por isso, talvez ligado a essa questão de música de câmara, pela questão da escrita, porque a gente precisa estudar música de tradição oral também, né? E divulgar na educação musical, né? A gente tem bastante esse incentivo da oralidade das canções, né? Das músicas em sala de aula, bastante no âmbito infantil também, né? Sim. Mas o quanto foram compostas por mulheres. Queria parabenizar novamente e a Naê, queria desejar, como sempre, né, muitas felicidades para ti, saúde, né, um Obrigada. aniversário também. E a gente está comemorando, conversando, né, sobre músicas, né, levantando reflexões, convidando vocês para participar, né, e com isso atuando, né, porque a gente precisa, e sempre buscamos essa praxis, né, unir o que a gente pensa com o que a gente faz, a coerência. Uma coisa que eu tenho aprendido bastante com a Bell Hooks, né? Eu terminei há pouco de ler o grande livro dela, que eu indico para todo mundo, às vezes fico mandando para as pessoas, que é A Educação como Prática da Liberdade, né? Ensinando a transgredir. É lindo, assim. Uhum. Coloca também o feminismo atrelado à raça e classe também, né? Que é, Uhum. inclusive, falando agora no final da live anterior, sobre essa questão, né? De tu, além de compor, ter incentivo para compor recursos, tu ainda tem que ter recursos para editoriar suas composições escritas para que cheguem ao número de pessoas, né? Tem que tudo isso tem a ver também, né, com questões econômicas. Com certeza, certeza. Isso. E é interessante pensar na house music, né? E como essa música era incentivada para as mulheres, mas não em todos os instrumentos, né? A gente tinha as mulheres cantoras e as mulheres pianistas ali, majoritariamente. Oi, Priscila. Então, boa noite. Então, quando a gente pensa na mulher cantora, e isso a Lucy Green vai falar em 1997, infelizmente a Lucy Green não deu continuidade aos estudos de gênero, né?
mas eu considero essa uma obra bastante importante para a gente começar a pensar não só na história da música, mas na educação musical. E eu acho que esse livro em específico, Music, Gender, Education, da Lucy Green de 97, ele é importante para a gente pensar a música que a gente faz. Tá? Então, ela vai falar que a mulher era autorizada a cantar não só no âmbito de casa, mas em outros lugares com restrições por conta do seu corpo, né? Então, quando a mulher chega, a mulher cantora ela é objeto de desejo e de repúdio, porque é uma mulher que está num espaço público, então é uma mulher meio puta, mas é uma mulher desejável, então tem isso. E dentro de casa era a boa mãe, né? A bela, recatada e do lar. Assim como a pianista, só que a pianista tinha o espaço da igreja e de casa para se dedicar. E isso eu sempre pergunto, vocês imaginam o motivo pelo qual as mulheres eram incentivadas, inclusive nos currículos educacionais, a tocarem piano? Aí eu deixo assim no ar. Aqui, o Biratã, né? Uhum. Pirata, eu tenho uma lista no meu Tumblr, eu não tenho, não tive condições de fazer um site ainda e não atualizei mais essa lista por conta da correria das pesquisas, mas a lista conta com mais ou menos 250 mulheres compositoras. É só ir no meu Instagram e clicar no linkzinho na bio. Nossa, tô muito blogueiro falando isso, mas é. Ou pode estar mulheresmusicas.tumblr, é uma coisa assim. Mas tem uma lista bem extensa e a Thaís também tem uma planilha, né, Thaís? Não sei se Sim, tu pretende disponibilizá-la. sim, Enquanto isso, nisso, né? Quero construir um site, uma espécie de site para publicar esse acervo. Só que eu tô demorando um pouquinho porque eu tô ainda reunindo mais nomes e também trabalhando em como disponibilizar partituras, né? Então, isso envolve um processo de editoração e de direitos autorais também. direitos autorais. Aí eu Sim. tenho que estudar bem isso, como fazer, mas em seguida eu vou publicar esse acervo, assim, nos próximos projetos. Né? Eu publiquei um texto pela ABEM, né, no encontro de 2018, que tem um quadro de compositoras para violão. Ali já tem um quadro com mais ou menos umas 20 compositoras, com o nome da obra, o ano, o local, então tem algumas informações a mais. Mas eu queria deixar um nome agora que eu me lembrei, que é da Andrea Perrone, que é uma compositora e violonista de Porto Alegre, né? Andrea Perrone, ela já viajou e tocou em diversos lugares e já foi muito premiada também. E eu gravei uma obra dela no meu disco, que agora está em fase final assim de produção, né? E o lançamento a gente vai postergar um pouquinho devido à questão da pandemia, mas estaremos, né, mandando notícias. É o disco Expressivas, Mulheres Compositoras para Violão, que eu gravei ano passado, só com obras de compositores. Mas enquanto isso eu deixo o nome da Andrea Perrone e compositora e violonista que está no Instagram também. Ó, mandar um oi para Simone, grande mestra. Oi, Simone. Oi, Wenderson. Oi, pessoal. Ó, o Gui deixou uma questãozinha que ele disse: posso estar errado, mas o tocar piano não seria uma das habilidades que a mulher, né, ela precisa demonstrar no seu leque de afazeres? Sim, com certeza, você não está errado. A mulher precisava tocar piano, costurar, cozinhar, por isso que a gente tinha a difusão das escolas domésticas, né, no país. Inclusive aqui em Natal ainda existe uma escola doméstica que para mim me dá uma certa gastura, um certo nervoso, mas ainda existe. Hoje em dia, a coordenação diz que não é só uma escola para meninas, mas incrivelmente não tem meninos estudando lá, porque cuidados de pessoas e cuidados com o lar não é uma obrigação de mulheres, né? É uma obrigação de pessoas para pessoas e consigo mesma. E o problema do tocar piano era, eu deixei a questão aberta, né? Ser incentivada a apenas tocar piano é problemático porque limita muito as escolhas de instrumento de uma mulher, né?
Então, o piano não era um instrumento que possibilitava uma liberdade, porque você não consegue sair de casa carregando um piano nas costas sozinha, né? Se você tentar, você não vai conseguir. Então, o problema do tocar exclusivamente piano, além de limitar a mulher ao espaço doméstico ou ao espaço da igreja, como era na época, né? A sala de concerto vem muito depois de muita polêmica, visto que o espaço público não é um espaço feminino, não era, né? Hoje em dia a gente ainda tem essas críticas por mulheres que aparecem, né? Porque primeiro vai falar do batom, ou do cabelo, ou da roupa, e por último do conteúdo, né? Se é que tá aí ouvindo o que a pessoa tá falando. Mas a minha crítica do tocar piano era porque era isso que tinha no currículo escolar de mulheres, quando as mulheres começaram a entrar na escola, né? Então, enquanto os meninos estavam lá se debruçando em geometria, filosofia, e línguas, né? As mulheres estavam lá aprendendo corte de costura, como ter. Ai, gente, faltou a palavra. Aquilo que você é super educado, me diz aí. Etiqueta, né? Etiqueta, aulas de etiqueta, aulas de piano e canto. Então, é um currículo muito diferente, porque é um currículo prático para casa, né? Enquanto os homens eram pensadores, grandíssimos pensadores, né? Essa é a minha crítica. É, aqui o pessoal colocou. Assim, só acrescentando, o piano também era uma mobília, né? Então tem essa relação da mulher com o móvel e com o instrumento imóvel, né? Uma coisa que eu deixo para vocês pensarem. No Brasil, nós temos o exemplo da Chiquinha Gonzaga, Uhum, que cabe uhum, no sentido, né, do piano apenas como uma etiqueta necessária para uma boa moça de família, uma boa mãe, uma boa esposa. E ela teve que sair de casa para seguir a música como profissão, né? Chiquinha uhum, Gonzaga, né? sim, Nascida em 1847 e que foi uma das grandes pioneiras também, né? Na busca dos direitos das mulheres músicas, né? No sim. Brasil. Chiquinha é um nome muito importante, mas eu acho que a gente precisa transformar o imaginário popular da Chiquinha Gonzaga e trazer cor para a pele dela, porque a Chiquinha era uma mulher negra, mulher independente, negra, eu repito essa palavra, porque quando a vida da Chiquinha entrou aí para a nossa imaginação, para o nosso cotidiano, que a gente começou a descobrir a Chiquinha, foi por causa da série da Rede Globo, e que, se eu muito não me engano, era a nossa queridíssima Regina Duarte, que estava interpretando lá a Chiquinha, né? Uma mulher branca. Chiquinha era uma mulher preta, tá? E era super independente e recebeu muitas críticas. Inclusive, olha só que engraçado, a gente estava falando ainda há pouco sobre o termo mulheres músicas, né? De se afirmar, se autoafirmar, enquanto mulheres que fazem música, pesquisam música e tudo mais, usar mulheres músicas. E era engraçado que a Chiquinha era compositora e maestra, e os jornais não sabiam como escrever o feminino de maestro. Eles tiveram que inventar uma palavra, porque não tinha. Isso me lembra muito o lance da Dilma Rousseff, né, nossa presidenta, saudades, inclusive, de ela se realmente falar, eu sou presidenta. Então, quando eu falo que eu sou mestra em música, doutoranda ou música, é uma afirmação política que está embutida aí. Ai. Isso. Né? Tá, e se tu me deixar, eu fico falando assim e vai me guiando, porque senão eu falo demais. Ah, Tem esse o projeto. Anderson falou, pode falar, se tô lendo aqui. É, a gente podia fazer uma publicação, né, agora depois da live, ou em seguida, com alguns links, né? O pessoal perguntou o nome de compositores, a gente podia Sim, aquele link daquele quadro que eu falei, a gente podia botar alguns trabalhos ali, uh, talvez o link do curso que fizemos no perfeito. bem. Vamos fazer isso, a gente pode botar até no Instagram, né? E aí compartilhar no Facebook também, né?
A gente faz De uma boa. publicação, né, sobre esse nosso bate-papo, né? Aqui hoje é aniversário da Yana Emota, né? Feliz novamente, desejo muita saúde. Obrigada. Em todos os sentidos, é uma mulher forte e vou colocar aqui uma mulher sensível. E sempre quando eu falo de uma pessoa sensível, ela é a sensibilidade que eu falo, né, que eu conceituo, é uma força. A sensibilidade é uma força, um tipo de força e de habilidade, né, que tem a ver com os nossos sentidos como um todo, a gente utilizar os nossos sentidos de forma integral, né, para agir, atuar no mundo, né? Então, isso é uma força muito grande, né? Que a gente tem, assim, de natureza mesmo, né? Que eu admiro muito, agradeço toda a troca, né? Que a gente tem e por todos os trabalhos que tu faz, os teus projetos, né? Não sei se quer comentar, assim, algo mais. Se a gente vai finalizando, a gente tinha combinado 1 hora de bate-papo, a gente já tá 1 hora e um pouquinho. Aí vai com a galera, se o pessoal tá querendo conversar, a gente vê o que a gente faz. Eu tô super à disposição, inclusive gostei muito do convite, muito obrigada. Você é uma pessoa muito querida por mim, saiba disso. Admiro muito o teu trabalho, esse trabalho de evidenciar produções de mulheres, que é importantíssimo, porque se não fosse com trabalhos como este, né, de garimpar e tirar da lixeira da história a produção de mulheres, a gente não teria conhecimento jamais, né? Era uma coisa que passaria totalmente batido para nós. Então, obrigada pelo teu trabalho também, Thaís. Sou fã, inclusive, não só dos trabalhos, mas das performances. Ah, Belíssimo. eu agradeço, assim, essa troca me fortalece, faz, né, com que eu siga e, né, nesse trabalho. É isso, eu faço um trabalho muito de militância, né? Eu vou, eu acho uma obra de compositora, eu leio, toco, divulgo, gravo um vídeo, né? Então eu tenho muito isso assim de agir, né? De atuar, de mostrar, difundir a obra, né? E tento também, ao mesmo tempo, me dedicar à pesquisa, a refletir e a escrever sobre isso, divulgar, né? Agora estou num grande desafio aí da construção da dissertação do mestrado, né? Por isso, assim, por ter também eu acho que é urgente, assim, né, mostrar essas obras. Então, fui gravar o disco antes de fazer o mestrado, inclusive, né? Porque fiquei com essa pressa de Hum. homenagear a Maiara, de falar quem ela foi, nossa grande pesquisadora pioneira de obras de compositoras, né, que foi vítima de feminicídio em 2017, que atrela, né, tem que atrelar a nossa luta reflexiva a uma busca de proteção da vida das mulheres, né, que altamente está em risco agora em tempos de isolamento, né. E todas e todos são responsáveis, né? A gente está dentro de uma cultura que a gente faz parte, que a gente é responsável, sim. Então é necessário que a gente fale sobre isso. Nós, mulheres, homens, tem que falar sobre isso. Homens precisam falar sobre isso, falar entre si, porque às vezes nós falando, nós não somos acreditadas, né? Então, todas e todos têm papel fundamental para a gente transformar essa sociedade. Né? Mas eu acho, Thaís. Eu vou só um parênteses. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigadas pelas felicitações. Veja, parênteses. Mas o que eu quero dizer, e aqui fazer com que as pessoas que estão assistindo a gente, que têm interesse nesse assunto, né? O Enderson está aqui assistindo, a Elaine também, que são pessoas mais próximas, que eu sei que têm um interesse por esse assunto, a gente vai escutar que a nossa pesquisa não é válida, que não é acadêmica, e eu acho que a gente precisa se unir para transformar isso em uma rede, para que a gente não consiga mais ter esse tipo de discurso, para que a gente valide que isso é uma pesquisa válida, é um tema de pesquisa válido, porque a gente está falando de pessoas e para pessoas, né? A música é uma prática social, né? É uma ação social.
Então, a gente não pode desvincular isso da sociedade e das pessoas. É muito simples de entender, mas algumas pessoas ainda não entendem, por isso que é importante a gente estar sempre dialogando sobre isso. Então, vamos nos posicionar sim, a gente vai ouvir negativas e a gente se prepara mais e volta para o campo, sim, para o debate. Eu acredito no debate, não fujam do debate, não façam como nosso presidente. Não, um pessoal bem colocando aqui, o pessoal te felicitou, coisa boa. Aqui, cara, não sabe. Aqui, na UFPEL, o pessoal da UFPEL, Federal de Pelotas, ficou muito feliz. Estou, inclusive, levantando informações sobre violonistas que passaram pela UFPEL também, né? Violonistas de universidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Estou levantando esse cenário para a gente possa falar sobre e também levantar obras de compositor. Quem é? Minha filha, ai, ela subiu aqui. Que... Tudo bom? Qual o nome? Bilbo. Oh, Peraí, vai. toda... Ela quer estar com a minha. Bilbo. É não binário. Oh, legal. Isso, o Ai, pessoal colocando o Biratã sobre devolver para o público o produto dessas pesquisas. Sim, muito importante. é Né? importante. Eu acho que principalmente as pessoas que são bolsista CAP, sabe? Porque a gente está sendo tão atacado e atacada, né? Que as pessoas não sabem o que a gente está pesquisando. E quando sabe, é por um reacionário que descontextualizou toda a nossa pesquisa e colocou uma coisa assim que não tem realmente nada a ver. Então, por isso que essa divulgação é importante, eu acredito muito nisso, né? Para o que o contribuinte e a pessoa contribuinte, né, de impostos e tudo mais, entenda para onde é que está indo o dinheiro da pesquisa, por que pesquisa é importante, né? Não é só a pesquisa, essas pesquisas que o Bolsonaro tinha falado, né? Da área de medicina, por exemplo, que vão nos salvar agora, né? Acho que todas as áreas têm o seu valor, sim, precisam ser reconhecidas. Mas se a gente se esconder apenas nos muros da universidade, escrevendo com aquela escrita bem difícil para que ninguém entenda, nos seus nossos pares, isso só vai distanciar a sociedade da gente. Então, eu acredito muito na divulgação científica, né? Obviamente, a gente precisa saber dos lugares que a gente está e adequar a nossa linguagem, né? Então, se eu vou falar para um público que é mais leigo naquele assunto, eu preciso de uma linguagem. Se eu vou escrever para a academia, eu tenho que ter outra linguagem. Mas o pesquisador e a pesquisadora precisam ter essa maleabilidade, essa flexibilidade na linguagem. Eu acredito muito, de novo, em divulgação científica. Isso. Ai, Você até colocou de divulgar em outras formas, né? O público realmente, quantas pessoas leem dissertações, leem esses trabalhos super que desenrolam, né? A gente realmente precisa colocar. Por isso que eu senti bastante assim a urgência, né? E gravei o disco, né? Que em seguida vai estar disponível aí para todas e todos, para divulgar essas obras. E acho que sim, divulgar por outros meios, vídeos, eventos, né? Todos os eventos presenciais que eu estava fazendo aqui em Porto Alegre e em outros lugares, eu estava apresentando essas obras que são fruto de pesquisa, né? Estava levantando conversas, né? Reflexões. Eu acho que esse é o papel, assim. E sim, vamos criar mais plataformas, né? Estou sim, bastante ansiosa, assim, em poder divulgar esse acervo que eu estou levantando de compositoras. que E bacana. quero, sim, colocar a Bom, Sami, mandar um beijo para a Sami, a violonista do Piauí. oi, Saudade. Tânia. Eu queria só falar, assim, que eu pensei bastante nisso, de linguagem, quando eu fui escrever minha dissertação. Então, no capítulo de introdução, eu tenho esse cuidado de envolvendo a pessoa que está me lendo, para que não fique uma coisa dura e que a pessoa feche a minha dissertação na página 15. Então, eu penso mais a minha escrita, uma escrita que eu tento ser essa pessoa que vai envolvendo a outra, né, para mostrar
mostrando ali o meu caminho reflexivo, tanto o meu caminho de fundamentação teórica, que não foi um caminho fácil de estabelecer, e meu caminho está todo traçado lá. O caminho metodológico também teve muitos problemas. E o meu caminho de coleta de materiais, né? E aí que muitas pessoas chamam de coleta de dados, e eu utilizo na minha dissertação coleta de materiais empíricos, tá lá bastante descrito. Então, pensar nessa escrita acadêmica como uma forma de cativar aquelas pessoas que ainda não estão acostumadas com a escrita acadêmica, né? Que como eu acho que foi o Biratã que falou, que as pessoas não leem as dissertações, né? E realmente é bastante problemático quando você vê um número grande de dissertações encostadas na estante da biblioteca ou na estante de um programa de pós-graduação. Isso é bastante preocupante, né? Aquele dinheiro que financiou aquelas pesquisas foi para onde, afinal, se aquela pesquisa não teve nenhum tipo de repercussão a não ser para a pessoa que pesquisou, né? Então, eu penso muito nisso, de devolver ao público, às pessoas, à sociedade, né? Entender a educação musical e a música aí como aliada e fruto da sociedade, e não só como fruto, né? Como produtora e reprodutora dessa sociedade. Então, eu acho que esse é um caminho coerente, não sei, não sei vocês. Sim, com certeza. Ahn, Acho que a gente tem que cada vez mais assim, pensar em formas, né, de divulgar Sim. o que a gente tem feito. O Anderson falou aqui que o Paulo Castanho. Oi, desculpa, cortou. Desculpa, te falei mesmo na hora. Ai, tá Sim, aí. Alô, Thaís? fórum da Bem Ai, ontem. desculpa, deu um problema. Me escuta? É, Sim, tô Como é? escutando. Pronto, Ah, agora sim. tá. Sobre o fórum da Bem ontem, o Paulo Castanha falou sobre isso. Sim, E foi. Ele falou uma frase que eu pesquei assim e ficou para mim, que é para a gente não produzir mais lixo de pesquisa. Aquelas pesquisas que têm aqueles temas recorrentes e só uma reafirmar a outra, sem trazer uma contribuição nova para a área, né? E um impacto para a sociedade, para a gente começar gradativamente a parar de refazer essas pesquisas e que a gente proponha temas novos, tal como gênero, sexualidade, interseccionalidade, mulheres na música, masculinidades na música, sabe? Várias outras formas de ser e existir como pessoas trans, né? A gente tem toda uma população LGBT que tem uma experiência diferente da minha experiência, essa experiência ainda não está a salvo com alguns trabalhos, né? A gente tem pesquisadores muito importantes para trazer o tema de gênero e diversidade sexual, sexualidade para o campo da música, como o professor Rafael Noleto nos assiste. Então, para a gente começar a diversificar e trazer mais assuntos novos, emergentes e urgentes, para a gente não se tornar uma área fossilizada, né, na produção de conhecimento. sim, sim, acho que tem que ter essa questão de inovação no sentido de algo que tenha uma função prática, né? A gente tem tantas demandas no nosso dia a dia, né, na sociedade. Enfim, eu me sinto realmente muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né, de agora no mestrado na URGS pesquisar sobre isso, né, falar de compositoras, né, vou falar especificamente de compositoras gaúchas para violão e, e como eu fui assim construindo isso, né, porque a gente sabe que não é sempre assim. E eu fui aos poucos, assim, desde a graduação, né? No bacharelado, no meu recital de graduação, que é considerado um trabalho de conclusão no curso de bacharelado, né? Eu apresentei 5 compositoras, né? E eu não sei se isso já aconteceu anteriormente na história do curso de violão da URGS, né? Eu confesso que eu não conheço, né? E, enfim, eu pude apresentar, pude conseguir conquistar esse espaço, né?
tive que ter fundamentação, argumento, assim como para apresentar qualquer repertório, né? Qualquer repertório é válido, né? É importante a gente colocar. E, enfim, fui aos pouquinhos divulgando, iniciei a gravação do disco, projetos, né? Ano passado eu trabalhei numa casa de referência à mulher, que acolhe mulheres em situação de risco e violência em Porto Alegre, Mulheres Mirabal. Então, fui falando disso nas minhas práticas, fui trabalhando com alunas e alunos, né, nos espaços onde eu atuo. Atualmente estou como professora no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, no curso técnico em instrumento musical. Então, eu tenho colocado esse conteúdo de compositoras, né? E eu fiz uma seleção de mestrado em que, tanto na entrevista como na prova escrita, eu falei do projeto de compositoras, né? E ele foi aceito, então é um espaço de conquista, assim, né? Porque aqui na URGS é a primeira vez que vai se falar desse repertório, né? Então, eu espero que seja, assim, muito mais falado, né? Enfim, sempre relembrando a Maiara, nossa pioneira. Inclusive, acho que foi o Biratã que comentou que acompanhou a escolha do tema, né? Até depois queria saber mais sobre. Infelizmente, eu só conheci a Maiara após saber da notícia, né, do feminicídio. Eu não a conhecia antes, mas aquilo, enfim, me impactou tanto, mudou tanto a minha vida, que eu fui fazer o disco em homenagem e depois acabei entrando em contato com a irmã dela, a jornalista Pauliane Amaral, e fui conhecer a irmã e a mãe dela lá no Campo Grande. Elas participaram da foto da capa do disco, inclusive. Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso é uma prática, uma ação da pesquisa, né? Nossa, a Mayara foi vizinha. Deixa eu só cumprimentar a professora Isabel Nogueira, que acabou de chegar. Estou muito feliz, muito honrada de falar para a professora, né? Que é um nome importantíssimo para se pensar gênero e sexualidade, gêneros e sexualidades na performance, na música em geral. É um nome muito importante para a gente começar a pensar as nossas práticas. Então, a professora Isabel, assim como o professor Rafael Noleto, tem minha admiração, assim como o Anderson também, que está se dedicando a pesquisar isso no doutorado de gêneros e sexualidade e interseccionalidade também na formação musical, que casa muito com a minha pesquisa, né, Wenderson? A gente já conversou muito, a gente fez uma live juntos, a gente está trocando figurinhas, e eu acho que é isso, né, construir essa rede de pessoas que estão pesquisando sobre isso para sensibilizar outras pessoas, né, tal como a gente está fazendo aqui agora, imagino eu. Se uma pessoinha, se a gente conseguir plantar uma sementinha, uma pessoinha, para mim essa live já valeu muito a pena. Levantar esses. Fazer as pessoas pensarem sobre, né? Com certeza. Cumprimentar a professora Isabel, minha orientadora. É uma honra poder estar aqui. Cumprimentar a Carla Cigal também, uma grande pedagoga aqui. Ah, gente. Me escuta, Yanaê? Sim, Ah, sim, tá. agora sim, a internet é muito instável. Ah, tá. Uhum. Tu que sabe, a gente iniciou essa live, Mulheres Músicas, é um bate-papo. Nós iniciamos às 20 horas, aí iniciamos outra live que terminou a anterior. Estamos conversando sobre ser mulheres músicas, né? Hoje também é aniversário da Yanaê Mota. E Yanaê, me escutas? Agora a tua imagem congelou aqui para mim. Pronto. Voltou. Oi, oi, Yanaê. Oi. Oi, desculpa, é porque tá chovendo e a internet é predial, gente. Desculpa. Não, Vai ficar cortando, é um horror. Mas você tava falando, Thaís, desculpa.
é isso, estava comentando da nossa ideia do evento hoje, né, para quem está chegando, quem chegou depois. É um bate-papo, é um bate-papo também comemorativo ao seu aniversário hoje, né? E eu descobri também que eu faço aniversário perto de ti, né? Eu fiz aniversário essa semana e nós Sim. nascemos no mesmo ano. E agora, aí. Então, eu estava comentando, a gente iniciou esse bate-papo hoje, né? E tiveram estão tendo várias contribuições. E fica à vontade, né? O quanto tu quiser seguir, se mais alguém tem alguma questão para colocar, alguma contribuição, pode colocar depois também, a gente vai seguir à disposição. A gente vai fazer aquela publicação com alguns links de indicações de alguns materiais, né, que o pessoal pediu. E até pode ser uma publicação com links de materiais bem diversos, né? Dentre textos, a vídeos, né? Acho que Hum, a gente está falando agora de diversificar a divulgação da pesquisa em várias plataformas e vários tipos de comunicação disso, né? Aqui em Porto Alegre a gente estava até organizando com uma certa frequência o palco aberto para mulheres no Comitê Latino-Americano, que é um bar e espaço cultural aqui de Porto Alegre, né? Agora segue fechado. E aí estávamos, isso dentre outras práticas, né? O palco aberto estava unindo e fazendo se encontrar as mulheres de diversos instrumentos, autoras, cantautoras, né? legal. Um exemplo assim, né, de atuação que a gente tem buscado, que é isso, a gente estar nos espaços. Né? Uhum. Ocupar esses espaços nos foram negados, né? A eurocentrismo na música. Sim, com certeza, né? A partir do momento que a gente começar a se entender, né, como sujeito latino-americano, acho que sim, isso tem a potência de trazer a latino-americanidade para dentro da academia, né? Mas a gente precisa urgentemente repensar a nossa colonização epistemológica aí. E sim, só costurando com o que a Thais acabou de falar, eu me coloco inteiramente à disposição de qualquer pessoa que tem interesse em debater o tema e perguntar alguma pergunta, ou sei lá, debate, conversa, vamos lá, vamos fortalecer esse tema juntos e juntas e juntos, né? Incluindo aí todos os corpos, que é uma coisa que eu falo muito com o Anderson, a gente conversa bastante, de que a gente não pode entender a educação musical, né, que é dessa sub-área que eu falo, como uma prática democrática, inclusiva, se ela está excluindo pessoas, se ela está excluindo práticas, né? A gente tem uma exclusão aí categórica de pessoas trans, a gente tem uma exclusão bem pensada, né, de pessoas negras, então é um epistemicídio, né, como o professor Luiz já está apontando há algum tempo, dentro da área de educação musical, o professor Luiz Queiroz, é um epistemicídio que é pensado por aquela história da música oficial que a gente falou antes, então, para que a gente comece a quebrar isso, para que a música seja de fato, assim como a educação musical, obviamente, uma prática democrática, igualitária, né? Mas acima de tudo, que promova essa equidade, que é diferente de igualdade. Exato. Hum, aham. É isso, esse conceito ele está no repertório também, né? Eu Uhum. sempre para o repertório, que é uma das principais formas pelas quais a música se expressa, né? O conteúdo musical através do que a gente escuta também, né? O público que escuta é um público que também faz música, né? Que é as pessoas que apreciam, não só quem toca, né? Então, tudo isso, quem escuta a música se forma também, né? Dentro desses conteúdos de música. E sim, se a gente está apenas escutando um tipo de música feito por um tipo, um grupo social, a gente está representando conceitos desse grupo social. Né? Por isso Exato. a importância desse olhar abrangente, né?
para além do que a gente está sempre escutando e não questiona. Sim. E só para já ir a gente se encaminhando aí para o final, essa pergunta que o Anderson fez é extremamente relevante, né? Quem faz música de concerto, quem chega às salas mais caras, né, do Brasil. E como recomendação de leitura, eu gostaria de deixar o livro Music, do Christopher Small, que vai ajudar a gente a pensar, inclusive, nas nossas salas de concerto, né? Porque a música que a gente toca nas nossas salas de concerto, originalmente elas não eram para salas de concerto, porque salas de concerto não existiam. Então, o Christopher Small ajuda a gente a pensar em sociedade e ele traz, sim, nas entrelinhas ali, um debate sobre gênero e sexualidade que é muito pertinente. É um autor que eu tenho profunda admiração. E depois que eu li Music, eu comecei a repensar muita coisa. Então, é um autor que eu deixo aqui para vocês, Christopher Small, e bem como a Lucy Green, né, que já é aquele texto básico para a gente pensar em mulher, especificamente gênero, né? É o Music Gender Education. Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas obras sobre isso, né? Tem aí um levantamento da professora Isabel, juntamente com a Camila Durez Herminati e a professora Joana Pedro, se eu não me engano. E aí elas têm um catálogo bem grande das obras, mas a gente não tem ainda uma literatura consolidada, assim, de mais fácil troca, né, sobre esse assunto. A questão de música de concerto não ser só o gênero ópera e, perdão, não é só ópera e música de orquestra. Sim, sim, acho que é mais abrangente. Música de concerto, eu vejo assim como essa prática de tocar uma música para ser escutada, né? E aí vem com uma tradição, inclusive de contenção dos corpos, né? De que se toca, né? E só a música é o que acontece, o corpo do músico e da música não precisa transparecer e não deve, né? E o público escuta, né? Tem essa questão, né? Inclusive uma crítica que eu faço. Agora até me lembrei de uma apresentação que eu participei pelo Violão e Ponto, que é um coletivo de São Paulo. É uma revista online de artigos sobre violão. E aconteceu um evento em Porto Alegre, foi em 2019, ano passado. E eu convidei as pessoas para, durante a minha apresentação de violão instrumental, né, levantarem e caminharem, fazerem o que sentissem vontade, assim, né, de participarem, que não precisasse ficar só sentados. Até porque, às vezes, os eventos são longos, né, e acho que é uma questão que a gente precisa levantar, trocar os gases do corpo, movimentar, né, então, eu acho que isso faz parte, mas acho que é isso, a música de concerto realmente vai além de gêneros de composição, né? Acho que ela pode ser colocada para vários instrumentos e formações, né? Mas acho que essa cultura de ouvir a música, né? De curtir, ouvir, não precisa ouvir sentado, calado, né? Mas ouvir interagindo com o som, né? Eu entendo um pouco desse gênero de música de concerto assim, né? Realmente a gente precisa pensar ela como vários gêneros musicais e formações instrumentais, né? Sim. Incluindo. Tá tendo uma discussão aqui entre o Anderson e o Piratão, só que eu acho que se a gente for adentrando em cada questão, a gente vai prolongar e vai precisar abrir de novo. E eu gostaria de encerrar agradecendo muito o convite. Não sei se tem alguma questão relacionada a mulheres, gênero e sexualidade, para a gente não fugir muito do tema inicial, mulheres músicas, né? E, bom, de qualquer forma, vou agradecendo essa mulher música maravilhosa, que é a Thaís, que teve essa ideia brilhante de fazer essa live na semana do nosso aniversário, né? Ela faz um aniversário pouquinhos dias antes do meu é hoje. E é uma forma muito diferente para mim de comemorar aniversário. Inclusive, está sendo tudo muito diferente, né? A gente está no meio de uma pandemia. Milhares de
corpos morreram por desassistência, não assistência do governo, e torno a dizer, já falei em outro vídeo, é um governo genocida sim, e eu acho que a gente precisa também na música levar em consideração isso que a gente está vivendo, né? Eu vejo muitos performers, inclusive eu, se cobrando excessivamente por uma prática normal do instrumento, não dá para ter, porque a gente não está no momento normal, então isso deve acordar para a vida. Isso, inclusive, é um tapa na minha própria cara. E, bom, mas no meio de todo esse caos, agradecer o teu convite e que a gente sigamos juntas, né? Que nós sigamos juntas. Deixa eu fazer uma correção aqui, verbal, concordância verbal. Que a gente sigamos, que nós sigamos juntos para construir essa rede, né? Fortalecer cada vez mais. E é isso aí. Eu que te agradeço, né, por tudo, né, desde o de ano passado que a gente começou a trabalhar juntas, né, também, nessa pesquisa, né, nesses trabalhos sobre mulheres músicas. Te felicitar novamente pelo seu aniversário, hoje e sempre, muitas felicidades, gratidão por tudo que faz, né, pela essa importante difusão do que tu tem produzido, né, pesquisado, pensado. Sigam a Yanaê Mota no Instagram, quem não está seguindo, né? E a gente vai fazer daqui, em seguida, uma publicação, né? No Instagram e no Facebook, pode ser, né? Divulgando alguns links que a gente falou hoje, alguns nomes de autoras e autores, algumas indicações de nomes de compositoras, vídeos, né? Em seguida, novos trabalhos também a gente vai divulgando e te agradecer. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui nesse bate-papo. Né? A gente espera estar com vocês em uma próxima. E, Certeza. e é isso aí. Força, saúde para todo mundo. Todo mundo. Tá bom, então. Beleza, Biratã. A gente vai mandar os links. Obrigada por todas as contribuições, gente. Vocês foram maravilhosos. Tchau, boa noite. Um grande beijo. Boa noite. Tchau.